Nessa sexta-feira, depois de uma semana agitadíssima em mais um capítulo desse Armagedon institucional brasileiro, com tarifaço, sanções, Zambelli presa na Itália, declarações polêmicas e muita, mas muita incerteza, o Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos, pessoal, agora às 10 horas da manhã. A expectativa é que os ministros do Supremo reajam à sanção a Alexandre de Moraes na sessão de hoje, que marca a abertura do segundo semestre do Judiciário. Mas olha, ontem à noite, as imagens mais imagens que entram para os anais da história política brasileira, até porque alguns ministros, e aqui eu sublinho, alguns ministros do Supremo estiveram reunidos no Palácio da Alvorada num jantar promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Proponho que a gente vá para Brasília aqui até para receber, enfim, todos os bastidores, a repercussão interna. Daqui a pouquinho, na verdade, a gente já vai ter uma reportagem aqui no detalhe. Mas já vamos com o David de Tarso aqui. Principal manchete, na tua opinião? Marinho, esse jantar foi justamente para falar sobre essa sanção dos Estados Unidos, né? Mostrar esse alinhamento entre o Planalto, se solidarizando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nem tudo saiu como esperado nesse jantar realizado por lá. Justamente porque nem todos os ministros estiveram presentes, né? Só 6 compareceram, entre eles o presidente da Casa, o Barroso, o próprio Alexandre de Moraes. E a expectativa também é que nesse jantar os ministros eles pudessem, todos eles, assinar uma carta, né, endereçada ao ministro Alexandre de Moraes prestando apoio. Só que só teve 4 assinaturas esse documento, por isso não seguiu adiante. E o Alexandre de Moraes ficou bem frustrado, segundo as informações de bastidores que a gente apurou lá em Brasília, justamente por não receber o apoio dos ministros da corte, os 11 ao todo, né? Apesar de todas as declarações ali oficiais, em caráter oficial, de todos os 3 poderes ali se solidarizando, na boca miúda em Brasília, Diego Tavares, a história parece ser bem outra. Há informações que possivelmente até os presidentes do Senado e da Câmara estavam tendo outro jantar ali simultâneo. E o racha no STF parece cada vez mais aparente, né? Olha, Marinho, eu acho que está mais do que aparente, eu acho que está consolidado. Bom dia para você, bom dia para os meus colegas aqui de bancada e para todos que nos acompanham nessa manhã aqui no Morning Show. Marinho, nessa savana que é a política, esse tipo de demonstração de fraqueza nunca vai passar despercebido. Ora, se 4 dos 11 ministros toparam aceitar um apoio a Alexandre de Moraes, existe evidentemente um racha dentro da corte. E esse fraquejo que acontece em relação aos ministros, com certeza vai abrir um vácuo para que outras forças aqui dentro do Brasil ocupem esses espaços de poder. Talvez no âmbito do Senado, onde de repente abrir processos contra ministros do Supremo, isso fosse algo impensável, algo que nem passasse, que nem fosse cogitado, sobretudo pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Hoje pode ser que isso entre no radar do Congresso Nacional, até como uma forma de apaziguar tanto o ânimo aqui em relação às instituições, aos embates que ocorrem das instituições, quanto os ânimos com o nosso relacionamento com os norte-americanos, que está também bem degradado em razão, seja da falta de diálogo aberta pelo Brasil desde que esse tarifaço foi anunciado, seja pela atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enfim, sem sabermos aí exatamente qual que é as reais razões desse problema e, de fato, quem trabalhou efetivamente para que isso fosse amenizado. O fato é que existe uma bagunça institucional aqui e, nesses vácuos de poder que surgem de toda essa bagunça, alguém vai ocupá-los e isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar a relação entre esses players que estão aí nesse jogo tão acirrado do tarifaço e das outras relações institucionais aqui no país. Na minha leitura, Diego, eu acho que nem vai precisar avançar um processo contra o ministro Alexandre de Moraes ou algo do tipo. Se a Suprema Corte começar a ajustar a sua conduta colegiada para uma direção de autocontenção e, com isso, de revisão de algumas das decisões mais polêmicas do ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o banimento de pessoas de redes sociais, que sempre, desde a primeira decisão nesse sentido, foi alvo de muitas críticas, inclusive de alguns colegas da corte, mas sempre com muito meias palavras. Se essa conjunção de forças no Supremo se modifica, eu acho que a gente já teria uma retomada de um clima de normalidade institucional, tirando um pouco a aura de superpoderes que paira sobre o ministro Alexandre de Moraes. Vale lembrar que, em decisões
por exemplo, como de banimento de contas em redes sociais, a ministra Carmen Lúcia, que até então sempre tinha tido uma postura muito firme contra qualquer namoro com uma espécie de censura, ela tem um pronunciamento histórico onde diz que Cala a Boca já morreu, falando sobre a questão, inclusive, de obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo. Se ela retoma sua posição histórica, saindo daquela exceção que ela disse que seria necessária no contexto de ataque à ordem democrática, a gente já teria uma retomada aos trilhos, na minha leitura, do relacionamento entre os poderes. Só um pequeno adendo aí, mano, só para complementar. A colegialidade, que você disse muito bem, poderia resolver esse problema, é exceção na Suprema Corte. Infelizmente, a grande maioria das decisões que nós temos no âmbito do Supremo Tribunal Federal são decisões monocráticas, né? Decisões que são tomadas por um único ministro. Então, eu concordo com vocês, poderia amenizar o problema, mas exigiria uma mudança cultural na própria dinâmica do Supremo Tribunal Federal. O que muita gente não entende é justamente isso, né? Sobre por que o ministro Alexandre de Moraes toma as principais decisões relacionadas ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Normalmente existe um sorteio, a priori é isso no Supremo Tribunal Federal, até é alvo de questionamento. Tudo começou lá em 2019, quando ele começou na apuração, e aí houve o sorteio de fato, sobre as milícias digitais, as fake news. E desde então há um entendimento no Supremo Tribunal Federal para que o ministro continue julgando casos correlacionados. E por isso que fica sob a relatoria dele todos os casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E há esse entendimento, então, para que haja conexão. Só que o que causa a estranheza de muitos juristas, né, é que, no inquérito que apura a suposta trama de golpe, ele seria uma das vítimas. E aí, como que você mantém a imparcialidade diante disso? Agora, sobre a questão da decisão monocrática, o que muito se diz também é que o grau de protagonismo, né, de ousadia, digamos assim, jurídica nas decisões, ele varia conforme o respaldo que o ministro sente que vai ter dos colegas para manterem a sua decisão no colegiado, né? Então, se houver uma mudança de configuração de forças no colegiado do Supremo, eu acho que mesmo as decisões monocráticas vão ter uma moderação de autocontenção no seu conteúdo. Vários sigilos bancários e telemáticos foram ali completamente violados e quebrados, sem supervisão colegiada. Isso para citar um ponto dessa longa saga que vem acontecendo desde 2019, pelo menos desde 2019, né, pessoal? Então, enfim, uma hora, o problema com as consequências é que uma hora elas chegam, podemos